Graça e paz, meus irmãos. Bem, esse aqui é o segundo vídeo em que nós vamos trabalhar o estresse. Você vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais seu discípulo e alguns aspectos que às vezes conflitam na vida dele, que às vezes perturbam a mente dele, o dia a dia dele. E o texto hoje, base, é Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz: Irai-vos, mas não pequeis. E não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, olha, você pode realmente ficar bravo. Há momentos que você tem que sim demonstrar que você está indignado. Mas você não pode perder o controle, você não pode pecar. E outra, você não tem o direito de dormir nervoso, de dormir estressado. Isso é uma coisa que é um mandamento bíblico, o qual você não pode deixar o sol se pôr, ou seja, não vai dormir, não vai descansar, não vai dizer que o teu dia acabou estressado. O teu dia não pode acabar com você estressado. Você pode se estressar no fim do dia, mas você tem que dormir em paz, ou seja, você tem que resolver esse conflito, resolver esse problema, tá certo? E é isso que você precisa transmitir ao seu discípulo, tá certo? Então você vai perguntar para ele que ele pense 5 coisas, e você vai dar um papel para ele, 5 coisas que ele se estressa, 5 coisas que é certo. Se ele tiver mais, você deixa escrever mais. 5 coisas que se acontecer, ele vai se incomodar, ele vai ficar chateado. Seja chegar em casa, não ter comida, ou tá tudo bagunçado. 5 coisas que incomodam ele vai colocar ali. Você não dedica nem nada. Passado isso, ele escreveu essas 5 coisas, você vai escrever outras 5 coisas, você vai pedir para ele, que desestressam ele. Desestressam. 5 coisas que tiram o estresse dele. Você vai perguntar, ele vai escrever 5 coisas que desestressam. Ponto, ok. Lá no final, depois disso, depois dessas 5 e 5 coisas que estressam e 5 coisas que desestressam, que acalmam, que ele fica tranquilo, baixa o calor do sangue, você vai perguntar para ele o que ele ganha quando ele se estressa, o que ele ganha, o que é lucrativo para ele, o que acontece de bom quando ele fica estressado demais, o que acontece de bom, tá certo? Essa é outra pergunta. E a última pergunta é o que ele pode fazer para transformar a vida dele em paz, e ele poder dormir à noite tranquilo, em paz com todo mundo. Ou seja, o que ele pode fazer para se controlar e não, na hora da ira, não pecar. O que ele pode fazer para que no momento da ira ele não peque. Então você pode analisar o seguinte, ele vai saber o que ele se estressa, ele vai colocar. Ele vai saber o que ele faz para desestressar. Terceiro, ele vai ver o que ele ganha em estar estressado, ele vai ver se vale a pena ou não vale. E o quarto é o que ele pode fazer para literalmente dormir bem, para ele não permitir que o sol se ponha sobre a ira dele. Então você faz essas perguntas, isso vai gerar uma intimidade entre você e seu discípulo, tá certo? Você vai conhecer coisas que o estressam, você vai poder compartilhar experiências suas, e essa conversa vai muito além. Você não precisa fazer isso de maneira mecânica, tá certo? Você pode ir comentando. Quem sabe um discipulado como esse dure 2 discipulados. E na outra semana você pergunta, e aí? Conseguiu controlar o estresse? Vamos orar por isso? No final sempre, gente, no final sempre do discipulado, você ore pelo seu discípulo, ore pela questão que ele tenha calma, que ele tenha paciência, que Deus dê graça na vida dele. Você tem que o tempo todo estar orando por ele com imposição de mãos e intercedendo ao longo da semana, tá certo? A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração, mas houve momentos que ele teve que se irar, que ele teve que se manifestar, que ele teve que falar, mas ele nunca pecou. Ele nunca passou do limite que ele não deveria ter passado, tá certo? Que o sol não se ponha sobre a sua ira e a minha ira. Efésios 4, 26. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso discipulado em ação, discipulado na prática. Que Deus te abençoe.